Vamos então para a palavra de hoje, ao tema que nós temos aí, crescendo na vida de oração. Repitam todos comigo, crescendo na vida de oração. Quantos aqui já oram? Pode levantar a mão. Quem aqui é um homem de oração e uma mulher de oração? Quantos têm crescido aqui na vida de oração? Amém? Vamos então ver o que a palavra diz. Sejam todos vocês bem-vindos. Que a senhora que está aqui pela primeira vez, a amiga da irmã Inês, seja bem-vinda. Também a mãe de Alexandre e Luana, dona Clícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui. A palavra da fé, amém? A senhora tem um lugar aqui muito especial em nosso coração, seja sempre bem-vinda em nome de Jesus, tá? E quando fizer aquela farofa de soja, o negócio fica melhor para a senhora ainda, viu? Mateus capítulo 6, vamos ler o texto dessa ministração de hoje. Mateus capítulo 6, vamos falar sobre crescendo na vida de oração. Mateus 6 diz bem assim Jesus, ele começa dizendo bem assim, quando vocês orarem. Ele não diz bem assim, se vocês orarem. Então, quando ele diz, quando vocês orarem, é porque já subentende que a oração faz parte da vida do crente. Então, não é se orar, e sim quando orar. Porque a oração é algo já que faz parte, ou deve fazer parte da vida do crente. Então, Jesus já começa falando sobre isso, quando vocês orarem. Agora, ele dá um modelo, diz bem assim, olha, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Olhe para cá agora. Jesus aqui não está dizendo que é errado orar na igreja, na sinagoga, ou até mesmo publicamente na rua, no ônibus ou em algum lugar. Ele está dizendo que é errado orar? Não, ele está dizendo que o errado é orar com a motivação de ser visto e reconhecido pelas pessoas, até porque o próprio Jesus, ele orou em público, orou ou não orou? Em que situação? A Bíblia diz que quando ele foi batizado, depois que ele orou, o céu se abriu. Então ali houve uma oração o quê? Em público, ele estava no Rio Jordão. A pastora Sandra fez a leitura de Mateus também, na multiplicação. Ali ele fez o quê? Ele orou diante de uma grande multidão. Quando Lázaro estava no túmulo, ele também ali diante das pessoas, ele orou. E ele disse assim, Pai, eu estou orando, não é porque eu queira usar palavras para poder provar alguma coisa para o Senhor. Eu estou orando por causa deles. Então, as pessoas estavam vendo e ouvindo a oração de Jesus. Então, repitam comigo, não é errado orar publicamente. Amém? Então, ele está ensinando. Agora, ele diz bem assim, mas quando vocês orarem, mais uma vez, não se orar, mas o que? Quando orar, é no versículo seguinte que ele diz isso, no 6, mas quando orarem, cada um vá para onde? Vá para o seu quarto, feche a porta e o que? E ore. Ele não diz, vá para o seu quarto, feche a porta e adormeça. Porque muita gente faz isso, né? Vai para onde? Eu vou ali orar um pouco. Aí 10 minutos você entra no quarto. E foi arrebatado, foi na oração. Né? Então, ele diz, vá para o quarto, mas faça o quê? Mas ore. Nos dias de hoje, muitas pessoas vão para o quarto e levam o bendito o quê? Celular. E aí é o furio, tocando toda hora o WhatsApp, com mensagem, com tanta coisa, e você acaba, na verdade, não tendo um tempo a sós com Deus em oração de qualidade. Então, eu estou ensinando aqui sobre crescendo na oração, amém? E ele diz bem assim, feche a porta e ore a quem?
A seu pai. Ele não diz bem assim, e ore a algum santo. Ele diz, ore a quem? Ao seu pai. Mostrando que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser quem? Jesus Cristo. Amém? Ele é o único mediador. Então você não deve ir para o quarto. Não, eu fiz certinho, eu fui para o quarto, beleza. E fez o quê? Eu orei. E orou a quem? Eu orei a Santo Expedito. Eu pedi tanto a Ele. Eu pedi tanto a Nossa Senhora, não é? E até um ditado diz bem assim: peça à mãe que o filho atende. Mas biblicamente é: peça ao Pai em nome do Filho que Ele atende. Então ele disse: você vá para o quarto e ore a quem? Ao seu Pai. Amém? Então, essa introdução é apenas para mostrar para vocês que a oração deve fazer parte da vida do crente, do cristão, daquele que nasceu de novo. Agora veja bem, no natural, na vida natural e biológica, o ser humano cresce, não cresce e desenvolve? Sim ou não? Sim. E o crescimento é notório, é ou não é notório? Por exemplo, fique em pé aí, Arthur. Arthur, quem lembra de Arthur pequenininho aqui na igreja? Olha aí como esse rapaz está hoje. Olha o tamanho de Arthur. Pode sentar. Marcos, fique em pé. Oh, já está em pé já. Não, desculpa, você não. Não, você não. Nayan, fique em pé, por favor. Olha como esse menino cresceu, irmãos, olha. Não, você também não serve dizer não. Rafael, fique em pé, por favor, Rafael. Irmão. Ufa, aí sim, certo, beleza. Então, isso é o que, irmão? É o crescimento, não é? Alguns crescem mesmo para valer, né? E outros nem tanto, não é? Felipe mesmo, olha que lapa de menino, não é? Então, todo mundo há o crescimento que é biológico. E o crescimento biológico na vida do ser humano, ele é demonstrado através de algumas características, não é assim? Arthur, por exemplo, hoje, que a gente convive assim bem de perto com ele, assim como Davi e Daniel, é impressionante como a voz deles está o quê? Mudando. A gente observa a voz de Daniel, a voz de Davi, a voz de Arthur, nessa fase de adolescência, e é uma voz já assim, mudando, ainda não é definitivamente a voz deles, está no período de transição, assim meio que o final já se firmando a sua voz, e as mudanças no corpo, não é? Nas características, no comportamento, tudo é perceptível, sim ou não? Sim. Agora, na vida espiritual também é assim. Quando a gente cresce na vida de oração, o que é que há, irmãos? Há algumas, o quê? Características presentes que você passa a observar assim, rapaz, essa pessoa está crescendo na vida de oração. Porque no início, muitas pessoas quando vai orar é assim, irmão, você pode orar pelo culto hoje, ele vai orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É Pai nosso. Irmão, você pode orar por alguém que está doente? Pode orar, pode. Pai nosso que está no céu. Ore pela comida, Pai nosso. Ore pela viagem, Pai nosso. Para tudo só ora o quê? O Pai nosso. Ou ora de uma maneira tímida, tipo assim, você pode orar pela refeição? Eu não. Ore você. Não é assim? Isso foi expulsar um demônio. Mas cruz credo, eu não. Em nome de Jesus, está amarrado, eu não. Não é? Então, ou a pessoa ora timidamente, ou a pessoa acaba, na verdade, se esquivando de orar, ou ora sempre aquela mesma, o quê? Oração. Sempre aquela oração. Ou seja, não há uma demonstração de crescimento, nem na linguagem e nem até mesmo na autoridade, como a pessoa ora. Essas são algumas características superficiais, mas há outras mais profundas. E nós vamos trabalhar essas 3 características hoje, para vocês perceber, tipo assim, em que nível eu estou
para que daí você possa crescer mais. Amém? Em que nível é que você está? Você está realmente como uma pessoa que está amadurecendo, crescendo, ou está estagnado na sua caminhada, na sua vida de oração? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que a gente possa o quê? Crescer. Jesus ensinou aqui para os discípulos sobre a oração do Pai Nosso. Agora, quando você vai ver em Atos, os discípulos orando, nenhum deles repete a oração o quê? Do Pai Nosso. Eles até nem conseguiam orar muito, mas depois a gente vê eles orando com frequência. E em diversas circunstâncias diferentes, eles o quê? Orando até a noite inteira. Então isso mostra o quê? Que os discípulos, ao andar com Jesus, receberam a instrução e foram crescendo, desenvolvendo na vida de oração. Quantos querem crescer aqui na vida de oração? Amém? De quando de repente, até nesse aspecto, de quando surgiu uma oportunidade, alguém falar, fulano, você pode orar? A pessoa, sim, eu vou orar mesmo, posso orar? Posso, e orar com desenvoltura, orar com segurança, orar agradecendo a Deus, ainda que seja com as suas palavras, porque você também não pode orar usando as palavras dos outros, não é? Isso a gente faz quando a gente não sabe. Eu, quando era um novo convertido, eu orava muito aquilo que eu ouvia as outras pessoas orando, e eu andava com um povo, na época pentecostal, que nós somos chamados neopentecostais, ou seja, o novo pentecostalismo, nós não, a Palavra da Fé somente, esse novo grupo, Verbo da Vida, e tantas outras igrejas são chamadas de neopentecostais, mas eu no início da minha conversão, andava com aquele chamado Canela de Fogo, com aquele grupo chamado Caça-Demônio, né? Então, eu andava com esses grupos assim, bem realmente fervorosos. E eu fui uma vez para uma conferência lá em Olinda, lá em Pernambuco, vizinho de Recife, e uma conferência dessa, assim, eu bem novo na fé, e eu vi lá um pregador orando, e ele orava, irmãos, aquela oração assim, ele demorava assim uns 3 minutos, só para pronunciar a palavra Deus, poderoso, glorioso, amantíssimo, aquela que Ele é, Deus que está num trono inacessível. Aí acha que eu vou ter orando como? Na igreja? Jairzinho pode orar, eu Deus, poderoso, que habita no trono inacessível. Aí depois eu me perguntei, o que é essa palavra mesmo, inacessível? O que é isso? E na época não tinha o WhatsApp, assim, telefone para pesquisar rápido na internet. Ia sair perguntando a um e a outro, também não sei não, só sei orar, mas também não sei não. E pergunta para cá, pergunta para lá, e até que alguém levou para o Aurélio, e a palavra inacessível significa lugar sem acesso. E eu falei, gente, quer dizer que Deus habita num trono que ninguém tem acesso, é? Aí eu fui descobrir que a Bíblia diz em Hebreus que nós devemos chegar com ousadia ao trono da graça, com coração, com convicção. Aí eu falei, não, essa oração está errada, não é assim não. Aí eu passei a orar com as minhas próprias palavras. Amém? Isso chama-se o que, irmãos? Diga comigo, crescendo na vida de oração. Então eu quero mostrar 3 características que são as mais determinantes para dizer bem assim, não, eu alcancei um patamar de maturidade na minha vida de oração. Amém? Eu tenho alcançado. Se você não alcançou esse patamar, aí você vai fazer o quê? Eu vou procurar desenvolver, porque o propósito da ministração é levar você ao crescimento. O propósito da ministração não é deixar você abatido, tipo assim, eu não consigo, é difícil. Não, mas também não adianta você ficar
tentando fazer orações, ou orando, ou com a vida de oração, que você não está de fato sendo eficiente e a sua oração não está sendo eficaz, como a Bíblia diz que ela deve ser em Tiago capítulo 5. Tiago diz que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Então, para ser eficaz, você tem que orar corretamente. Então, a primeira coisa que nós temos que gravar bem em nosso coração é que nós podemos perceber que estamos crescendo em nossa vida de oração através do nosso nível de dependência em Deus. Amém? Então repitam comigo: através do meu nível de dependência em Deus, eu posso perceber o quanto eu estou crescendo ou não na minha vida de oração. Por quê? Porque a oração está diretamente ligada ao que, irmãos? À fé. E a fé, por sua vez, está diretamente ligada ao que? À palavra de Deus. Então, quanto mais você avança, quanto mais você cresce na sua vida de oração, significa dizer que você está cada vez mais se tornando dependente de quem? De Deus. Amém? E se você não está dependendo tanto de Deus na sua vida de oração, isso mostra que você ainda não amadureceu tanto quanto deveria nessa área da dependência de Deus. E para você depender de Deus, você tem que ter fé. E para você ter fé, você tem que conhecer o quê? A palavra. Porque se você não conhece a palavra, você não conhece Deus, ou vai conhecê-lo de ouvir falar. Mas se você lê a palavra e busca a revelação da palavra, então você vai conhecê-lo da maneira correta. E se você conhece, você tem fé. E se você tem fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, bem assim, que ora, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que ele é o que, irmãos? Galardoador daqueles que o buscam. Então você deve buscar a Deus em fé. E a nossa dependência em Deus, ela está ligada à forma como nós agimos ou reagimos diante de um problema. Quando surge um problema, ele vai revelar se você, de fato, depende de Deus em oração ou não. Os irmãos estão entendendo? Diga comigo: eu quero sempre depender de Deus. Quanto maior for a nossa dependência de Deus, mais tempo nós dedicaremos à oração ante qualquer tomada de decisão. Então, antes de você tomar a decisão, você vai dizer assim: não, eu não posso decidir agora, eu não posso resolver isso agora, eu não posso tomar uma posição agora, porque eu ainda não coloquei essa questão diante de quem? Diante de Deus em oração. Então, quando você submete uma situação diante de Deus em oração, aí se torna mais fácil de você, de fato, exercer fé. Então, quando a gente submete uma questão a Deus em oração, isso mostra a nossa o quê? Dependência dEle. Então, irmãos, sejam sinceros comigo. Se nós, de fato, submetêssemos a Deus todas as situações que chegam até nós estaríamos em outro patamar, sim ou não? Sim. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Resolvemos, decidimos, agimos ou reagimos diante de uma situação sem nem sequer colocá-la diante de Deus em oração. E aí você parte para tomar a decisão, parte para fazer, seja lá o que for. E aí quando você age assim, isso mostra que você nessa área não está ainda crescendo na vida de oração, a tal ponto de você depender de quem? De Deus. Dizer bem assim: não, eu só vou fazer algo quando Deus me direcionar para fazer. Agora, uma vez que você depende de Deus, como é que isso pode ser então
perceptível. Como é que você sabe se você está de fato dependendo de Deus ou não? Isso é revelado pela forma como você descansa diante da situação. Se você descansa em Deus diante de alguma situação, a qual você já colocou, submeteu a Ele em oração, isso mostra que você de fato está dependendo dEle. Isaías 26:3 diz bem assim: Deus conservará em paz aquele cujo propósito está firmado nele, porque nele confia. Então, quanto mais você confia em Deus, mais o seu coração entra no descanso. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7 que devemos que lançar diante do Senhor toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Amém? Então, quando você entrega uma situação diante de Deus, nas mãos dEle, para que Ele possa intervir, para que Ele possa solucionar ou direcionar, isso mostra que você está de fato dependendo de Deus. Amém? E se você não consegue ainda depender de Deus tanto quanto deveria, isso está mostrando que você não cresceu ainda nessa área na sua vida de oração, irmãos. Amém? Volto a dizer, se submetêssemos a Deus as decisões que surgem na nossa vida no dia a dia, nós não entraríamos em encrenca como nós entramos. Isso é para todas as áreas de relacionamento, trabalho, conflito familiar, conflito no trabalho, decisões na empresa, no mundo dos negócios, tudo. Nós precisamos submeter tudo ao Pai em oração. Tipo assim, eu não posso fazer nada por mim mesmo sem que Deus me direcione. Eu vou colocar essa situação diante de Deus em oração. Amém? Ah, pastor, é uma situação difícil. Eu vou colocar diante de Deus em oração. Eu vou orar. Amém? Então essa deve ser a nossa primeira atitude diante de Deus, é a nossa dependência nele. E se você de fato depende de Deus, isso vai ser exposto pela forma como você descansa nele. Se você entrega alguma coisa nas mãos de Deus, mas ainda continua com o coração cheio de ansiedade, ainda continua sem dormir, bombardeado por preocupação, isso mostra que você ainda não está dependendo de Deus naquela situação, a tal ponto de você descansar. Esse descanso, ele é fruto da sua confiança em Deus, e a confiança é fruto de o quanto você conhece. Amém? Diga comigo, eu quero depender cada vez mais de Deus. Amém? Não tomar nenhuma decisão antes de colocá-la diante de Deus em oração. Segunda forma que a gente também pode perceber o nosso grau de crescimento na vida de oração, é como nós respondemos diante das dificuldades que surgem. Se nós respondemos, ouça bem isso, se respondemos prontamente, buscando a solução em oração, ou se deixamos para orar, depois de batermos em todas as portas humanas. Geralmente, como é que as pessoas que ainda não cresceram na vida de oração, elas fazem? Elas primeiro fazem o quê? Busca ajuda e socorro o quê? Humano. Não é assim? E depois de bater em tantas portas e não conseguir nada, aí é que se voltam para quem? Para Deus. O que é que isso revela? Revela que essa pessoa ainda não amadureceu plenamente diante de Deus na sua vida de oração, porque diante de um problema ela não está buscando primeiro, prontamente, a solução em oração. E o correto, como cristãos, é sempre Deus ser a nossa primeira opção. Diga comigo, Deus deve ser a minha primeira opção. Pode dizer assim, pastor, a única. Eu digo não, a primeira.
Porque muitas vezes quando você vai a Ele, buscando a primeira opção, Ele direciona você para buscar uma outra opção. Por isso que Ele não é o único, Ele é a primeira opção. Ou seja, antes de buscá-lo, não baterei em nenhuma outra porta. Agora, depois que buscá-lo e Ele me dirigir, com certeza eu baterei na porta certa. Os irmãos estão entendendo? Nós temos um exemplo em 2 Crônicas, não é preciso você abrir para ler, porque são textos longos. Mas eu estudei para trazer esmiuçado para você. Em 2 Crônicas, no capítulo 14, começa mostrando a história de um rei chamado Asa. A Bíblia diz que assim que ele assumiu o reino, e vinha de um período de esfriamento espiritual do seu antecessor, ele começou a buscar a Deus. Ele trouxe para perto de si profetas, esses profetas trouxeram sacerdotes, e os profetas e os sacerdotes começaram a trazer instrução para o reino e para o povo, de tal forma que a Bíblia começa a registrar, no capítulo 14 e no capítulo 15 de 2 Crônicas, várias situações, e está lá registrado bem assim: então Asa buscou o Senhor, ou bem assim, então o rei Asa instruiu o povo para que buscassem o Senhor. De tal forma era que em muitas situações, inclusive diante de uma situação muito difícil, cujo o reino do Egito se levantou contra o reino de Judá, que era o qual o rei Asa estava governando, com um exército de aproximadamente 1.300.000 homens. Imagine que exército, para tentar destruir Judá. A Bíblia diz que naquela situação, Asa tinha um exército bem menor, de aproximadamente 300.000 homens. Então assim, seria rapidamente o que, irmãos? Derrotado. Mas o que ele fez? Ele buscou quem? O Senhor, diante de uma adversidade, como a primeira opção. E ao buscar o Senhor, Deus respondeu de uma maneira sobrenatural, de tal forma que o rei Asa derrotou o exército inimigo. E aí diz a Bíblia, e Asa continuou fazendo reformas, continuou buscando o Senhor e instruindo o povo, e isso ele foi progredindo a tal ponto que Deus usou um profeta, e esse profeta foi até o rei e falou: olha, se vocês continuarem assim, buscando o Senhor, se voltando para Ele, olha, não vai ter adversário, não vai ter inimigo nenhum que resista a vocês, vocês vão prosperar, vocês vão ter paz, vocês vão longe. E a Bíblia diz que ele fez exatamente assim, por quase 37 anos, ele continuou buscando quem? Deus, e Deus abençoando o seu reino, e consequentemente o quê? O povo. Mas aí, eu acredito, que ele fez o quê? Que ele parou. Você sabia que muitas pessoas às vezes acabam relaxando? Tipo assim, eu já tive muitas vitórias, eu já sei como é, eu já posso orar assim, já tenho experiência. E às vezes quando bate um problema, ele se move muito mais pela experiência do que propriamente por submeter a situação diante de Deus em oração. Aí agora surge uma nova situação, um outro reino, no capítulo 16, vem novamente contra Asa, e esse reino também muito forte, mas menor do que o anterior, que ele havia derrotado, conquistou algumas cidades. E quando o rei Asa soube disso, o que ele fez? Prontamente buscou fazer uma aliança de paz com esse rei, para não entrar em guerra. E essa aliança lhe custou algumas coisas, de tal forma que ele estava um dia tranquilo, o profeta vai até ele e diz bem assim: Asa, você não foi sábio em fazer essa aliança.
Você tomou uma decisão errada. Por que você não buscou Deus como você fez da outra vez? Você lembra que quando você buscou Deus, Ele interviu a seu favor? Mas dessa vez você não buscou, você fez uma aliança errada. Deus não instruiu, Deus não aprovou, e por causa disso, você vai entrar em problemas. O que ele deveria fazer? Ao ouvir essa palavra do profeta? Fazer o quê? Se humilhar. E dizer, errei. E voltar novamente o coração para quem? Para Deus. Não, ele se revoltou contra o profeta e mandou prender o profeta. Aí diz a Bíblia que passado alguns anos, e o profeta disse assim para ele, olha, se você não tivesse entrado em aliança com ele, Deus teria dado para você a vitória, tanto quanto deu do outro caso, e você teria derrotado esse reino para sempre. Mas porque você fez isso, você agora arrumou para você um problema. E aí, chega um certo ponto na vida dele que o rei Asa adoece. E mais uma vez, o que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Buscar quem? Deus, como a sua primeira opção. Diga comigo, quando agimos ou reagimos buscando Deus, em primeiro lugar em oração, isso mostra o nosso avanço em nossa vida de oração. Mas a Bíblia é tão perfeita que ela diz bem assim, ele ficou doente de uma doença que não era para a morte. Talvez isso fez com que ele então pensasse assim, os médicos vão o quê? Resolver de uma maneira o quê? Simples e rápida. Eu não preciso buscar a Deus. Os irmãos estão aprendendo alguma coisa? Porque muitas vezes agimos dessa mesma maneira. E isso mostra que não estamos o quê? Crescendo em oração. É errado buscar os médicos? Não. Mas primeiro temos que buscar quem? Deus. É errado pedir ajuda às pessoas? Não. Mas primeiro buscar o socorro em Deus. Agora, conforme a direção dele, nós agimos. E a Bíblia diz que o rei Asa ficou doente, e no espaço de 2 anos, os médicos não conseguiram resolver. Então essa doença foi o quê? Se agravando. E nem a doença se agravando, ele fez o quê? Ele buscou a Deus. Eu entendo porque ele não buscou a Deus, e eu quero falar sobre isso agora. Muitas vezes é assim que acontece. A gente não busca a Deus em primeiro lugar, mesmo sabendo que a solução está onde? Nele. Mas às vezes a solução que está nele vai vir com uma instrução que muitas vezes nós não queremos ouvir o quê? A instrução. Ou vai vir alguma correção que nós não queremos ouvir o quê? A correção. Então a gente com meio que um certo medo ou receio, não faz o quê? Buscando quem? Deus. Aí a gente acaba batendo nas portas humanas, atrás de um ou de outro. E esse bater nas portas só vai fazendo o quê? Desgastando, não é assim? Você vai se desgastando, fala com um, fala com o outro, pede aqui, pede ali, bate numa porta, e não, e não, e não, e não. E vai ficando até decepcionado ou se desapontando com pessoas, porque elas não atenderam dentro da sua expectativa. Que aí tem o outro lado, que talvez essas pessoas foram orar e Deus não deu para elas o quê? Direção.
Então houve um confronto de direção. Você em uma e a pessoa em outra. Mas eu sei o sentimento que invadiu o coração de Asa, porque às vezes, quando a gente bate numa porta, bate em outra, só recebe não, não e não e não. E a gente começa a considerar, buscar agora quem? Deus. E às vezes o problema agora está maior do que antes, ou mais grave do que antes. Sim ou não? Os irmãos de fato estão entendendo? Redonda a coisa mesmo? Sim. E às vezes o problema vai ficando mais grave. Quando ele se torna grave, bate aquela vergonha. Não é verdade? Tipo assim, eu estou com vergonha, Deus, de buscar o Senhor, porque eu não busquei o Senhor logo e agora eu estou todo arrebentado, estou pior e bate aquele sentimento de vergonha, de orar, de buscar a Deus, aquela coisa assim, tipo, eu estou arrastando a mala, Senhor, eu estou numa pior do que antes, eu não ouvi o Senhor, não lhe busquei. Então bate um sentimento de que assim, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me desprezar? Será que Deus vai realmente me entender? Ele entende, irmãos. Ele é misericordioso. Não morra no orgulho como Asa morreu. Ele morreu da doença que não deveria ter morrido, porque esse orgulho, esse sentimento fez com que o coração dele ficasse de tal forma que ele não buscasse quem? Deus. E isso não foi uma atitude sábia que ele teve. Ele acabou morrendo. E eu digo para você hoje, não morra. Não morra. Vá refletindo sobre isso. Será que você também não tem ficado às vezes um pouco orgulhoso, orgulhosa? Assim, tipo, vou colocar isso diante de Deus mesmo, vou ter que rever algumas coisas. E o rei Asa acaba morrendo, eu creio que de uma maneira prematura, e de uma doença que não tinha o potencial de matá-lo, mas a coisa foi ficando pior. Então, se você tem sido tomado por esse sentimento de fracasso, de derrota, de tristeza e desânimo, eu digo para você hoje, busque a Deus mesmo assim. Se volte para Ele mesmo assim, ainda que em pedaços o seu coração, ainda que partido. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A sua misericórdia não tem fim. Deus sabe as suas fraquezas, porque Jesus, ele foi um sacerdote humano e ele entende as fraquezas do ser humano. Seja sincero com ele na oração. Fala: Senhor, eu fui cabeça dura, eu não escutei o Senhor, eu não escutei, eu não parei para orar, eu não busquei quanto deveria, mas Senhor, eu estou aqui novamente e eu quero começar do zero, porque a Bíblia diz que o justo pode cair, mas ele não ficará prostrado. Eu estou aqui pronto para recomeçar. Eu quero ouvir a sua instrução, eu quero aprender, eu quero receber do Senhor direção, seja para que for. O meu coração está aberto no Senhor. Amém? Isso mostra o que, amados? Crescimento e maturidade na vida de oração. Quantos querem crescer? Diga: eu quero crescer. Se você agir de outro modo, só vai ser perda de tempo e desgaste para você. Busque a Deus mesmo assim. Quem está falando para você não é um pastor que é perfeito, não. Eu já errei em decisões, eu já errei em situações que eu deveria primeiro ter consultado e buscado quem? Deus. Mas mesmo assim, mesmo depois de ter errado, eu falei: Senhor, eu estou aqui, quero recomeçar. E eu vejo hoje tantas áreas na minha vida que foram restauradas, desfrutando tanta coisa boa na minha vida, porque eu não permiti que meu coração se enchesse de um orgulho ou de algum outro sentimento que me afastasse daquilo que eu mais preciso, que é de Deus. E eu creio que você também precisa dele.
Você precisa dele. Diga, eu preciso. E essa é a terceira característica. É quando passamos a considerar a oração como algo relevante e que tudo em nossa vida passa primeiro pelo crivo da oração. Amém? É quando nós também enxergamos a oração como algo que de fato vai além das nossas necessidades. Eu já falei essa frase aqui e volto a dizer: nós precisamos ter a oração como uma prática em nossa vida e não apenas como um refúgio em tempos de crise. Eu sempre digo isso aqui: a oração deve ser uma prática constante. Não é aquela coisa que eu busco Deus, quando a coisa aperta eu busco, quando a coisa folga eu relaxo. Nós temos que ser, irmãos, contínuo, constante. Amém? Buscando o Senhor de uma maneira constante. Quando olhamos para Jesus, esse era o seu comportamento. Ele orava por prazer. Jesus orava não era porque as pessoas precisavam que ele orasse. Ele orava não era só porque ele precisava receber direção, instrução quanto àquilo que ele deveria fazer, mas ele orava também porque ele tinha prazer em estar com Deus em oração. E é por isso que no texto inicial de Mateus ele disse: olha, quando você orar, feche o quê? Feche a porta e de fato o quê? Ore. Quando você orar, faça assim. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, eu quero que você abra essa parte na Bíblia. Lucas capítulo 5. Eu não quero apenas relatar essa passagem, mas eu quero que você veja como Jesus tratava a oração em sua vida. Lucas 5, aliás, versículos 15 e 16, diz bem assim: mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para que, irmãos, para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades. Versículo 16: ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Diga comigo: a fim de orar. O que é que ele diz? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. Você só vai conseguir fazer isso, levar dessa maneira, se você de fato for orar a fim de orar. E orar a fim de orar não é somente orar por suas necessidades. Irmãos, vejam que Jesus aqui estava com o ministério dele plenamente em ascensão. Vejam que as multidões precisavam de cura, precisavam de ensino, precisavam de instrução, precisavam de milagres, precisavam de libertação. E o que Jesus fez, irmãos? Ele atendeu as multidões de tal maneira que ele ficou esgotado, e aí não teve mais força física, nem vontade de orar. Foi isso que ele fez? Não, ele administrou o seu tempo. Jesus não deixou de atender as multidões. Em muitas situações ele curou, ele libertou, ele fez milagres e tantos milagres, mas ele tinha a oração como algo primordial. Eu creio, todo o meu coração, que era tipo assim: eu tenho esse tempo para estar em comunhão com o meu Pai, e agora chegou o tempo, e eu agora não vou mais perder esse tempo ministrando para a multidão. Eles podem voltar amanhã porque eu vou orar, mas agora eu vou subir para o monte para orar. Isso é o que nós chamamos hoje, na linguagem jovem, a oração intencional. Repitam comigo, diga: eu preciso ser intencional na minha vida de oração. Sabe, tem um tempo para o estudo, para os jovens, tem um tempo para o trabalho, para os que já são de família, tem um tempo para o lazer, tem um tempo para a internet, tem um tempo para ver o futebol, tem um tempo para assistir um filme, tem um tempo para comunhão, tem um tempo para servir a Deus, tem um tempo para evangelizar, tem um tempo para fazer a obra, tem o seu tempo, como diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo
para todo o propósito debaixo do céu, inclusive o tempo a sós com Deus para orar. A oração para nós, queridos, ela precisa ser uma questão de necessidade. Diga, eu preciso orar. Não é eu devo orar hoje, é? Sou eu que tenho que orar, é? Não, eu preciso orar. Amém? Eu preciso orar, eu preciso orar. E tem às vezes cristãos que eles se colocam muito mais como pedintes de oração, tipo assim, eu preciso de oração, muito mais do que entendendo que ele mesmo precisa orar. E nós precisamos de fato orar. Amém? Então, conforme você vai crescendo, essa é uma característica que vai se tornando exposta na sua vida, como alguém que considera a oração como algo que de valor. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Irmãos, quantos já tiveram esse sentimento de você de repente ter um dia tão agitado, ou alguns dias tão agitado, e essa agitação vai lhe roubando no seu dia, e que você de repente começa a perceber aquela ficha caindo assim: rapaz, eu estou precisando orar. Quem teve esse sentimento já? É um bom sentimento. É um bom sentimento. Você fala assim: rapaz, estou precisando orar. Meu Deus, misericórdia, eu fiz tanta coisa hoje, fiz tanta coisa ontem, esses dias foi tão corrido que eu não tive condição de orar. Eu passei por uns dias assim, agora recebendo o pastor Valque lá em casa, né? Irmão, só quem hospeda sabe do lado que é prazeroso hospedar, mas do lado que há uma logística para hospedar. Quando você hospeda, o hóspede não pode acordar primeiro do que você. Sim ou não? Sim. Eu fiquei numa casa uma vez hospedado, acordei de manhã, fui lá com a fome danada, ninguém na sala, fui na cozinha, fogão ainda coberto. Eu digo: Jesus. Voltei para o quarto, li a Bíblia, orei mais um pouco, só ligado, né? Nem uma panela batendo, nada. Meu Deus. Aí voltei lá, nada. 3, 4 vezes, 10 horas. Eu: Jesus, misericórdia, vou ter que mexer nessa cozinha aqui para achar alguma coisa para comer e fazer um café. E eu fui lá, fiz aquele café solúvel, que eu não gosto desse café. Então, se você me convidar para ir em sua casa, irmão, pelo amor de Deus, compre, nem que seja maratá. Tá, mas aquele café não dá. E aí, mas eu fiz uma misturada lá, tomei o café. Aí quando deu umas 10h30 para 11, chegou o casal, acordou. Ai, pastor, me perdoe. Eu nem lembrei, pastor. Eu já preocupado com o almoço já. Não era nem mais que um café. E eu: não, irmão, já tomei café, mexi aqui, me desculpa a liberdade, viu? Não, pastor, eu nem me levantei porque eu sei que só é de casa. Ai, parece valsa no hidrobo, né? No hidrobo de valsa, rápido assim, pensou rápido. Não, irmão, mas só é de casa, pastor. E eu comigo: sim, o almoço. Aí uma comunhão para lá, comunhão para cá. Eles pegam a margarina, eles vão tomar café. Eu digo: meu Deus, é hoje que não sai. Eu não via feijão, não via carne. Quando deu lá para umas 11h30, ela puxou uma carne do congelador. Eu digo: meu Deus. Lá em casa, eu já tiro a carne do congelador no dia seguinte. De manhã, anterior, já está temperado. 9 horas o almoço está pronto. É ou não é assim? Já 9 horas o almoço está pronto. Eu saí de casa hoje porque amanhã eu vou ter a programação de família. Eu já deixei o frango lá, o abençoado do frango, nosso de cada dia. Já deixei lá, descongelando, para chegar depois do culto, temperar. E amanhã cedinho preparar para o almoço, já para depois a gente sair para ir na praia. Para quando chegar na praia, isso é da beleza, amém? Agora imagina um cara aqui assim, adiantado, está 11h30, precisa pegar aquele negócio do congelador. Jesus, tenha misericórdia, meu Pai. Conversa para lá, creme crack para cá, creme crack para lá, creme crack para cá.
Rafael sabe o que eu estou dizendo, né? Do semi-crack. Só sei que o almoço só saiu mesmo meio-dia. Ou à tarde, quase 2 horas, para começar a mexer no almoço. Aí no dia seguinte, eu falei, amados, que tal adiantar para o negócio amanhã? Vai ser o que o almoço amanhã? Pastor, Deus provê. Não, vamos sentar aqui e vamos conversar. O que é que vai ser amanhã? Vamos planejar. Tive uma ideia, né? E aí a gente planejou e assim funciona. Então, queridos, eu estou mostrando isso porque nós entendemos que a alimentação natural é uma questão de necessidade, mas tem pessoas com hábitos o quê? Diferente, que tanto faz comer tal hora ou tal hora ou tal hora, o que importa é encher o bucho, como muitos dizem, né? Não importa a hora. Mas para outras pessoas a alimentação já segue o que? Todo um circuito, não é? A oração tem que ser assim. Diga comigo, oração na minha vida é uma questão de necessidade. Você diz assim, pastor, e Jesus precisava orar? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque ele era um homem. Ele não era um Deus, ele era um homem. E como homem, ele precisava orar. Diga comigo, eu também preciso crescer na minha vida de oração. E quando você cresce em oração, você ora não somente pelas suas necessidades, mas você ora também pelas necessidades dos outros. Quando você não amadureceu, não cresceu ainda, e você está em um bombardeio na vida, lutando no combate da fé por muitas coisas, e alguém chega assim para você, fulano, eu estou numa luta danada, você pode me ajudar em oração? A pessoa fala, lá só faltava essa para a minha vida agora, já estou atolado de problema, orando pelas minhas coisas, tem que orar pelos outros agora. Quem já teve esse sentimento? Fala, seja sincero. O sincero, levante a mão. Eu já tive de estar assim, com tanta coisa, e chegar mais um, dizer, Jesus, tenha misericórdia. Mas nós temos que orar, sim ou não? Sim. Porque quando você cresce, você aprende que a oração é importante para você e também para os outros. E outro detalhe, quando você amadurece, você aprende que você também deve orar pelos seus amigos e pelos seus inimigos. E Jesus, quando falou sobre a oração, em Lucas 6:28, ele diz bem assim, e quando vocês orarem, orem também pelos seus inimigos. Porque às vezes a oração pelo inimigo é assim que Deus leve. Não é assim? Ou então aqueles mais radicais, que Deus faça justiça. Tipo assim, que desça a espada e arranque o pescoço. Não é? Mas nós temos que orar pelos nossos inimigos com o mesmo coração como nós oramos pelos nossos amigos. Jesus, quando orou, quando estava na cruz, ele orou por aqueles que crucificavam ele, e ele orou com toda sinceridade no seu sentimento, e ele disse bem assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi ali provado a orar pelos seus inimigos. Ele não tinha a inimizade contra aquelas pessoas, mas elas tinham Jesus como seu inimigo. E às vezes é assim, de fato, você não é inimigo para odiar a pessoa, mas você sabe que alguém lhe odeia. Não é assim? E quando você sabe que alguém lhe odeia, às vezes é difícil você orar pelos seus inimigos. Mas quando você amadurece, quando você cresce na sua vida de oração, você ora também pelos seus inimigos livremente. Amém, queridos? Então, concluindo essa mensagem de hoje, o crescimento na vida de oração deve acontecer sempre. Nunca alcançaremos um patamar de maturidade a tal ponto de acharmos ser indispensável a oração. Pelo contrário,
quanto mais maduro você se torna na sua vida de oração, mais consciente você fica que é necessário orar sem cessar. Quanto mais você cresce, você não vai ficando como rei Asa para pensar bem assim, eu não preciso orar não. Quanto mais você cresce, é que você pensa bem assim, eu preciso mesmo de orar, e eu tenho que orar sem cessar. Agora escute bem. Existem dois lados na oração. Existe aquele lado que nós oramos sempre, certo? Você está sempre em oração. Você está trabalhando, fazendo o cabelo, como Patrícia, e está o quê? Orando. E tem uns cabelos que só faz da oração mesmo, né? Jesus, solta esse bolo aqui, pai. Solta, né? Às vezes você está lá fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa, e você está orando, né? Está em casa com aquela indisposição, está com cólica as mulheres, mas tem que varrer a casa, tem que lavar roupa, não é assim? Tem que fazer o almoço do abençoado, porque senão a coisa pega para o seu lado, não é assim? E com cólica ou sem cólica, com disposição, sem disposição, você vai fazendo e vai orando, não é assim muitas vezes? Que você vai orando, dirigindo, fazendo alguma outra coisa. Eu mesmo de manhã, eu estou correndo e eu estou orando. A pastora está lá ouvindo uma pregação. Você pode estar fazendo N coisas e você está ali orando. Isso é um lado da oração. Mas isso é bom. Diga comigo, isso é bom e não é errado. Mas nós não podemos fazer só isso. Nós também precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Aquela hora que você para tudo e fala bem assim, não, agora eu vou tirar o meu tempo de oração. Que não é o tempo com o marido, não é o tempo com os filhos, é o seu tempo a sós com Deus. Até porque pode ter situações que você vai orar pelo abençoado. Não é assim? E que ele não pode estar perto, nem escutando, né? Então quando você ora sozinho, é até bom. Porque já pensou você orando junto pelo marido? Pai, que ele... Opa, esse homem é muito cabeçudo, Senhor, só a graça. Abre essa cabeça. Essa oração vai acabar em confusão, irmãos. É ou não é? Eu quero trocar o fogão e ele não quer comprar o fogão. Toca nesse coração duro para ele comprar o fogão, Pai, em nome de Jesus. Aí ele começa a ir lá orar, mandando em direta. Pai, que essa mulher para de ser gastadeira, em nome de Jesus, Pai. Que mulher gastadeira, o fogão tá bom, troquei há 5 anos atrás. Aí daqui a pouco a oração se torna o quê? Contenda. Então tem situações, você tem que orar o quê? Separado. Trabalhe no coração desse amado, Pai, desse precioso, Pai. Trabalhe na vida dela e você vai orando pelas necessidades, amém? Tem situações na nossa vida que é assim. Santo chega e fala assim, Jair, nessa área eu estou assim agora. Você orou, foi? Aí eu desconverso, eu falo, eu orei. Mas não quer dizer assim, foi minha filha, eu orei, porque estava só a graça, viu? Isso pode machucar, não é assim? Mas você orou, eu falei, desconversa. Mas olha, seja qual for a situação, a oração tem poder de mudar. Amém. E quanto mais você cresce, mais você vai ver que vale a pena orar. E quanto mais você orar, mais você vai ver resultado na sua vida como um todo. Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Está vendo que é melhor um culto só? A gente prega mais, com mais liberdade, não é? Obrigado, Senhor. Quantos amam Jesus aqui? Vamos ter agora uma noite de oração aqui até meia-noite. Aleluia! Oh, glórias! Mas antes de orar, põe a mão no seu coração. Sabe, se você entende que a oração, se você precisa crescer mais nessa área, faça hoje o compromisso com Deus, não é com o pastor Jair, mediante aquilo que você aprendeu,
Faça hoje um compromisso com o Pai em oração, dizendo: Senhor, eu vou crescer nessa área, eu vou melhorar, eu vou desenvolver mais a minha vida de oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a igreja, cada homem e cada mulher nessa noite, para que possamos, Senhor, crescer, amadurecer em nossa caminhada de oração, em nome de Jesus, de tal modo, Senhor, que a nossa dependência no Senhor possa aumentar, que nós possamos agir e reagir diante de qualquer problema, tendo o Senhor como a primeira fonte, a primeira opção, e o que parte disso será como tua direção, em nome de Jesus. E que possamos considerar a oração, Pai, como algo mais do que necessário, como uma questão de sobrevivência para a nossa vida espiritual. Que esse seja o senso que domine os nossos corações, no poderoso nome de Jesus. Que esse seja o senso no coração de cada criança, adolescente, de cada homem, de cada mulher, de cada família, esse senso de que nós precisamos crescer em nossa vida diária de oração, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, intensifica a nossa fome e a nossa sede, Senhor. Intensifica a nossa fome e a nossa sede, em nome de Jesus.